aquilo que anda nas sombras. Isso daí você pode jogar uma aventura moderna, ou você pode fazer o que eu vou sugerir aqui. Um D&Dzinho maroto, ou Call of Cthulhu D20 para níveis baixos, tá? E a história é a seguinte: um dos personagens obrigatoriamente tem que ter ligação com a fazenda, principalmente se for de parentesco, para ficar mais fácil. Existe uma fazenda próxima a uma cidade relativamente importante para comércio, só que a fazenda fica afastada. Essa fazenda é posse de uma família. E essa fazenda produz alguns itens alimentícios, mas o carro-chefe dela é a criação de algum tipo de animal. Pode ser ovelhas, porcos e outros bichos, né? O que acontece é que alguns animais vão sumir. Alguns animais vão desaparecer de vez em quando. E os donos da fazenda e tudo mais vão ficar preocupados, porque sumir galinha de vez em quando acontece, galinha foge, passa um gavião, pega uma galinha e tal. Mas quando some um porco, já tá mais complicado depois de ter subido umas 5 galinhas. Quando some uma vaca, como some uma ovelha, quando some o cachorro, a coisa começa a ficar estranha. Então ela vai pedir ajuda, e vai pedir ajuda para esse personagem que está ligado à fazenda de nível baixo, de preferência de nível 1, ok? E ele vai vir com a ganguezinha dele toda, os coleguinhas, para ajudar. E qual é que é a função? A função é ver o que está acontecendo, porque são pessoas que se destacam, são pessoas que estão... ele pode ser um soldado que está de licença, ou então, se for moderna, ou se for no D&D, ele pode ser um guerreiro que está estudando lá no quartel, ou ele pode ser um mago que está estudando lá na torre da cidade próxima, e aí ele vem para ajudar a família. E aí qual que é o lance? Essas criaturas que foram sumindo, elas não sumiram simplesmente caçadas, elas não têm rastros de um lobo, ou de um urso coruja, ou de alguma criatura que poderia estar vindo aqui e roubando isso daí. Não dá para ver os rastros. E isso acontece em situações de vigília, inclusive. As pessoas estão vigiando durante a noite, aí acontece uma barulheira no galinheiro, e daí, quando vai ver, sumiu galinha. Aí o pessoal vai começar a investigar, vão chamar pessoas da fazenda, dos arredores, para ajudar os aventureiros e dar uma andada ali no mato em volta. E aí quando começar a sumir gente, logo no início isso, tá? Sumir gente, o pessoal preocupa. E qual que é o grande lance? Quanto mais eles vão investigando, mais eles vão vendo que não são criaturas usuais que estão ali. Não são lobos, não são algum felino e tudo mais. Eles vão ver que existe uma variação anormal de insetos, principalmente de aranhas. Aranhas maiores. Não tô falando dessa aranha caranguejeira do tamanho de um palmo, não. Nem daquela caranguejeira da Amazônia, que é do tamanho de um prato. Eu tô falando de uma aranha que é do tamanho de um gato. Eu tô falando de um escorpião do tamanho de um gato. Esses bichos assim que estão vindo e claramente eles são criaturas que são alteradas. Elas não são naturais. Algo está acontecendo na floresta. E quanto mais eles se adentram na floresta, mais criaturas desse tipo eles vão enfrentar. Insetoides e como é que chama? Aracnídeos. E aí eles vão chegar numa situação onde, logicamente, eles vão passar de níveis, vão ganhar mais poderes. E o que está acontecendo nesse sentido é o seguinte: se você estiver no Call of Cthulhu, você vai usar uma desculpa. Se você estiver no D&D, você vai usar outra. Mas a criatura que está afetando tudo é essa aqui, um Ettercap. O Ettercap, ele cria aranhas monstruosas. Ele é um humano transformado por algum motivo. Ele foi transformado nessa criatura. E aí, se você estiver jogando Call of Cthulhu, ele pode ter sofrido maldição, ele pode ter achado alguma coisa. Algo transformou ele nessa criatura. Pode, inclusive, haver mais de uma. As pessoas que desapareceram acabam virando isso daí. E essas criaturas... amendoim torado, jogar isso com vários jogadores com aracnofobia. E aí o que acontece é que essas pessoas que estão sendo sequestradas estão se transformando nisso, e eles cuidam dessas aranhas, eles cuidam desses insetos, e no local onde eles estão existem até aranhas maiores, e aí sim começar a trabalhar com as aranhas gigantes. E o desafio é exatamente, por fim,
nessa ameaça. Só que mais do que isso, por fim, no que está causando essa ameaça. Então, por fora, eles vão descobrir que existe sim algo amaldiçoado ali na floresta, provavelmente um pântano ou alguma coisa assim, em que uma pessoa foi influenciada, ou seja, uma entidade antiga, ou seja, uma maldição local, que é no caso do D&D, e ela foi transformada no Ettercap. E aí, quando o primeiro é transformado, ele começa a cultivar os insetos e procura um outro para trazer e ser transformado. A aventura só termina quando eles acabarem com todos os Ettercap e destruírem o item. Daí, progressivamente, os insetos gigantes vão desaparecer e tudo vai voltar ao normal. Talvez lá pro 4º nível de personagem, 5º.